Oi, gente, Shalom, a paz de Alvo. Mais uma vez estou aqui para falar um pouco da palavra de Deus. E isso me dá bastante alegria, porque é uma das coisas realmente prazerosas, é poder falar as coisas do Senhor, a palavra do Senhor. E o que mais me alegra em falar a palavra do Senhor é a coragem que o Espírito Santo me dá, porque eu coloquei no meu coração de falar a verdade, não para agradar homens, mas para agradar ao nosso Senhor, ao meu Salvador, Yeshua HaMashiach. E muitas vezes o que o Espírito Santo coloca em nosso coração, muitas vezes é uma palavra, muitas vezes que não agrada ao homem, mas é a vontade de Deus, porque Deus conhece o que nós estamos necessitados daquela palavra. Muitas vezes a palavra, né, que nós queremos ouvir é uma palavra, né, bajuladora, né, lisonjeadora, uma palavra que amansa, né, os pecados da gente e que faz com que a gente escute a palavra de bom grado, mas se torne uma semente que cai em lugar errado, entendeu? Que são aqueles que aceitam a palavra de bom grado, mas a semente dela, quando é lançada, ela caiu lá no meio dos pedregais, tá? Lá no meio das pedras, ou então cai lá no meio dos espinhos, sabe? Ou então cai lá na beira do caminho, tá? Ou então cai assim na terra e as aves do céu vêm e comem a semente. Então essas quatro maneiras como a semente cai não produz fruto nenhum, sabe, em nossas vidas. Mas a palavra só pode produzir fruto se ela cair em boa terra, sabe? Boa terra significa um coração aberto, tá? Um coração manso, um coração humilde, aberto para ouvir a mensagem do Senhor, para disposto a ouvir, seja lá o que for que Deus quiser falar com você, e você aceitar a palavra, você ser humilde, tá? Colocando no seu coração que se você ouvir uma palavra forte, que vai ser para você muito bom, porque aquela palavra forte vai te consertar, vai te mostrar a verdade, vai fazer com que você saiba como se comportar diante do nosso Salvador Yahushua. Então, muitas vezes, a palavra que Deus nos dá é sempre boa, mesmo quando ela é dura, mesmo quando ela é para exortar, mesmo quando ela é para ensinar, mesmo ela que é para consolar. Sempre é boa, mas às vezes quando é para exortar, às vezes a palavra parece dura, sabe, nossos olhos. Mas quando o nosso coração está derramado perante o Senhor, quando nosso coração está humilhado, entregue na mão do Senhor para o Senhor fazer o que Ele quer, com a nossa vida na presença dele, nós aceitamos de bom grado, porque a gente não se importa mais com coisa nenhuma, sabe, se aquilo é duro ou não, se a palavra está nos exortando ou não. O que a gente se importa é que a gente quer chegar no céu, que a gente quer entrar no céu, e tudo aquilo que vai nos ajudar a gente se afastar do pecado e vai nos colocar cada dia mais perto de Deus, é isso que nós amamos, ou é isso que nós devemos amar, porque nós sabemos que é para o nosso bem, que é para que nós fiquemos fortes, né, na presença do Senhor, para poder alcançar a bênção da vida eterna, né, na caminhada dessa vida, porque não é fácil, meus amados. Na caminhada dessa vida a gente encontra muitos obstáculos, nós encontramos muita dificuldade muitas vezes em permanecer firme na presença do Senhor, mas temos que continuar lutando a permanecer firme na presença do Senhor. Eu quero ler com vocês Lucas capítulo 11, tá? Que vai do verso 14 até o verso 20, ok? Então vou fazer uma leitura aqui, tá bom? A blasfêmia dos fariseus, tá? Mas não é sobre a blasfêmia dos fariseus que eu quero falar, mas o tema começa assim. Se você quiser procurar, você vai ver lá no contexto que está escrito: a blasfêmia
dos fariseus, mas não é sobre a blasfêmia dos fariseus que nós vamos falar agora. Vamos falar sobre outro assunto. Vamos falar das tábuas da lei e vamos falar da graça, como a lei foi escrita na graça dentro de nós. Então, vamos ver como é que as coisas, elas só se transferiram por uma maneira, entendeu, muito mais eficaz, muito mais duradoura, entendeu? Uma maneira como a gente realmente pode entender a vontade de Deus nas nossas vidas, com a maneira que a gente pode sempre continuar servindo ao Senhor e agradando ao Senhor, mesmo que nós venhamos a errar ou venhamos a fraquejar em alguma coisa, nós sempre teremos a esperança e a fé de Elohim, se logo no momento que isso acontecer, você vier se arrepender, imediatamente confessar o pecado. Meus irmãos, olha, o problema do pecado é o seguinte: ninguém pode fazer tudo exatamente certo, sem cair em alguma coisa. Mas a diferença do salvo para o não salvo é que ele, quando ele falha, ele se arrepende. O segredo está em você se arrepender imediatamente e confessar imediatamente. Você não deve deixar isso para outro dia. Se você sentiu que você feriu o Espírito Santo, se você feriu a Deus, você tem que imediatamente, você chegar logo e confessar ao Senhor o seu erro, confessar a sua debilidade, aquilo que você não conseguiu acertar. Não é ficar desesperado, tá? Realmente o crente fica desesperado, porque o crente, ele é diferente do ímpio, tá? Ele é diferente do não crente, ele é diferente daquele que não teve uma chamada ainda com o pai. Mas o que acontece com o crente é que quando ele sente, que ele falhou diante de Deus, imediatamente ele sente-se triste, aflito e se coloca diante de Deus e chora amargamente pelo seu pecado e roga o perdão do Senhor. E é a hora que o Senhor, se cumpre aquela palavra do Senhor através do salmista: um coração contrito, compungido, humilhado, compungido, contrito, o Senhor não desprezará. Então, se você tem um coração humilhado na presença de Deus, o Senhor não vai rejeitar a sua oração. Se você sente que você errou, que você sente que você pecou e você está triste por você ter entristecido ao Pai, então saiba que você pode ser imediatamente restaurado mediante a graça do Senhor, mediante a misericórdia do Senhor. Ele vai te perdoar, ele vai te restaurar de novo, ainda que você sofra as consequências desse erro, mas você vai ser restaurado imediatamente, para você continuar a sua caminhada para a vida eterna. Mas as consequências ficam. Por quê? Porque nós precisamos saber que se nós pecarmos de novo, nós vamos sofrer, apesar de nós sermos perdoados depois, se nós confessarmos verdadeiramente em nosso coração o arrependimento por ter caído naquele erro, tá? A gente não pode brincar com Deus, a gente não pode enganar Deus de ficar pecando, pedindo perdão, porque o Senhor é aquele que conhece teu coração e é aquele que sabe se você está mesmo disposto a servir a Ele ou se você quer brincar, de perdão, de receber o perdão. Então, para que isso seja bem claro na nossa vida, o Senhor permite que através dos nossos erros venham as consequências, tá? Por isso, o Paulo, nosso amado irmão Paulo diz, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E eu sei que existe muita gente hoje em dia, colhendo coisas muito ruins, que foram frutos do seu pecado, foram frutos da sua irresponsabilidade, foram frutos da sua incredulidade, foram frutos da sua falta de discernimento em servir ao Senhor,
de todo o coração. Foi realmente a fraqueza também que vem sobre nós, porque somos humanos também. E nós, muitas vezes, quando nós não estamos firmados nas promessas do Senhor, não estamos tendo uma vida de oração, nem de leitura da Bíblia, nem uma vida de consagração e de comunhão com os irmãos, muitas vezes ocorre muitas falhas, porque a tendência do homem fraco é ele se afastar de Deus. Então, por isso, ele se afasta dos irmãos, ele se afasta da leitura bíblica, ele quase não ora, ele não tem força para orar, ele nem sequer pensa mais em falar para ninguém sobre o amor de Deus, de alguma forma, e até mesmo ele se sente exausto toda vez que se fala em se reunir. Então ele passa a não ir muito aos cultos. Então nós temos que estar de olho nesses irmãos para nos irmos ao encontro deles, trazer eles de volta, fortalecer eles, porque eles estão sendo levados, porque o crente é que nem um astronauta preso à sua nave, tá? Mas se ele ficar solto da sua nave, quer dizer, o seu cordão umbilical se soltar, né, da alimentação, da palavra de Deus, do Espírito Santo, tá? Ele vai indo embora para o espaço sideral. E em pouco tempo ele se desfaz. Em pouco tempo acontece como acontece com os astronautas que se soltam num espaço por um acidente e lá explodem. E ali a pressão não aguenta, eles explodem, e ali eles morrem. Então, se nós nos soltarmos do Senhor, certamente que vamos morrer, mas o Senhor não quer que nós venhamos a morrer. Deus quer que nós venhamos a viver, tá? E viver significa você sempre tomar conta do seu irmão, tá? Toda vez que tu vê que teu irmão está fraco, que teu irmão está caído, que teu irmão está triste, o que você tem que fazer é se aproximar do irmão, não é se afastar não, porque está vendo que ele está apático, não, é se aproximar dele, é abraçar ele, é orar por ele, é visitar ele, é segurar ele, porque se você ganhar almas todo dia, o que vai adiantar você ganhar almas todo dia se você não sabe segurar um irmão fraco que está se desgarrando no meio das ovelhas? Você viu o que o nosso mestre falou naquela história que ele contou? Ele deixou as 99 ovelhas no aprisco e ele foi em busca da que se perdeu. Porque para o nosso Pai vale mais, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, seja nós também, sejamos assim também, como nosso Pai. Vamos aprender com o nosso Pai como a gente se preocupar com o nosso irmão. E também é importante que quando isso acontecer conosco, porque nós não estamos longe, nós estamos livres de que isso aconteça também, todos nós estamos sujeitos aos mesmos acontecimentos, né? E as fraquezas. Então, isso é bom para que nós também possamos sentir que quando nós sentirmos que nós estamos enfraquecidos, nós temos que lutar com todas as nossas forças, que mesmo que você não esteja sentindo vontade, mas você tem que procurar ler a palavra, mesmo quando você não estiver sentindo vontade, você tem que procurar ir à igreja, quando você não está sentindo vontade, você tem que procurar dobrar seu joelho e orar na presença do Senhor. E se da sua boca não conseguir sair quase palavra nenhuma, que pelo menos você diga: Pai, socorre-me, Pai, ajuda-me a sair dessa situação. Com uma frase que você disser ao Senhor, Ele vai estender a mão sobre você, sabe? Se você ama o Senhor e você quer permanecer firme na presença do Senhor, isso vai acontecer. Porque a palavra de Deus diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a salvação, Yeshua já deu na cruz, mas você tem que lutar pela sua salvação também. De que modo? Conservando a sua salvação. Por isso Yeshua disse às igrejas da Ásia: guarde o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, o que você tem que fazer é vigiar. Vigiar para que ninguém tome a sua coroa. Vigiar para que você esteja sempre firmado na palavra do Senhor, aguardando o dia do Senhor que está prestes a se manifestar, onde o Senhor virá buscar
a sua igreja, onde o Senhor virá nos buscar em breve. Então, nós temos que estar firmados nessa palavra, tá? Porque Yeshua falou, aquele que permanecer até o fim será salvo, justamente por isso. É porque existem muitas pessoas que vão parar no meio do caminho, que não vão mais querer seguir, que vão realmente perder a razão da nossa fé. E eles vão sentar na beira do caminho, eles vão retroceder. Porque o nosso Deus não ama aquele que retrocede. Porque ele disse certa vez para o povo de Israel, duro será para ti recalcitrar. Por quê? Porque se nós recalcitrarmos, realmente nós sofreremos a perda, entendeu? Muito grande, né? A morte eterna, sofreremos a morte eterna. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ler agora o capítulo de Lucas, capítulo 11, tá? Versículo de 14 até o 20. Então eu vou ler com os irmãos me acompanhem, tá? Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Quer dizer, uma afronta, uma acusação, uma afronta contra o Senhor, né? E ali os invejosos levantavam, né? E outros, né, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele seus pensamentos, tá? Disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem o expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Meus irmãos, é aí que eu quero me ater, né? Se eu for aqui discorrer sobre todo esse texto, eu terei coisas maravilhosas para falar, porque a Bíblia é interminável, né? Um número de lições contidas num versículo, né? da Bíblia, né? Apenas em um versículo. E o que dizer de um capítulo inteiro, né? E aqui nós sabemos que estamos lidando, Yeshua estava lidando com inimigos, né? Que ali estavam, né? Com um certo despeito da obra que Yeshua fazia na libertação das pessoas, né? Inclusive na expulsação de demônios. É bom esse texto, né? Porque hoje em dia existe uma classe de crentes, né, de denominação aí, que não acredita em demônios, né, que haja demônios nas pessoas, né, e não acredita que Yeshua nos concede o dom de expulsarmos os demônios, como ele disse aos apóstolos, ele também disse a nós, que esses serão os dons que nos seguirão. Em seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, né? Curarão os enfermos, e se tiverdes bebido alguma coisa mortífera, não lhe fará dano. Então, há pessoas que não acreditam no poder de Deus, e o nosso Deus hoje em dia ainda cura, né? E expulsa os demônios, né? E que nos protege de uma maneira especial. Tem pessoas que dizem que isso aí foi parte do tempo antigo e que Yeshua precisou fazer isso naquele tempo para que a chegada do Evangelho fosse bem firmada no mundo e se espalhasse pelo mundo. Mas que agora não há mais necessidade. Meus amados, eu gostaria de dizer para essas pessoas que elas estão afirmando algo que não está escrito na Bíblia. Como pode ser que elas afirmem algo que Yeshua não falou, que Paulo não falou? Então só pode ser uma coisa, só pode ser que essas pessoas sejam falsos profetas, né?
porque a Bíblia diz que todo aquele que fala algo que não está escrito na Bíblia, ele é anátema, é maldito, né? Ele está alterando a Bíblia do Senhor, está retirando da Bíblia do Senhor, da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor nos ensinou. Então, para tanto, nós não devemos ouvir essas pessoas. As pessoas, não devemos ouvi-las, tá? A única pessoa que nós devemos ouvir é o Espírito Santo, tá? O que ele nos ensina através das Santas Escrituras, tá? Mas o que eu quero falar com vocês mesmo é sobre o que está escrito no versículo 20, tá? E aqui vou ler de novo. E aqui está escrito: mas se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. É isso que eu quero falar. Aqui essa expressão que ele usou, dedo de Deus. Será que tem alguém aí que sabe de que o Senhor se referia quando ele falou dedo de Deus? Quando ele expressou esta frase, dedo de Deus, nós devemos compreender do que ele estava falando, porque ele diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Então, esta casta de demônio, como ele falou lá em outra passagem, ela só sai com jejum e oração, pelo dedo de Deus. Agora, todo mundo lê isso, todo mundo ouve falar sobre o dedo de Deus, mas ninguém sabe o que significa o dedo de Deus. Para que você possa saber, entender melhor a palavra, nós precisamos estudar. E tem muitas pessoas que não gostam de estudar a Bíblia. Por isso, pouco compreendem da Bíblia. E até porque, se nós não estudarmos as Escrituras, nós ficaremos como uma pessoa indouta espiritual. Aí vem qualquer falso profeta, qualquer falso professor, falso mestre, e lança para você uma passagem ou uma doutrina bíblica que com meias verdades, e você acredita e não questiona. E aí você passa a acreditar da maneira errada, justamente porque você não estuda a Bíblia, tá? Você quer informações prontas, você quer mensagens prontas. E para você já está muito bom, que você se sente tão cansado, que você não quer pesquisar, você não quer estudar, você não quer participar. Mas eu digo, meu irmão, que esse cansaço que as pessoas andam sentindo ultimamente é um cansaço diabólico, sabe? Vou dizer para você, é um cansaço diabólico, porque só assim, se as pessoas se sentirem cansadas dessa maneira, elas não terão paciência para pesquisar, para estudar, para procurar saber, buscar ali o endereço bíblico na hora que alguém está falando para você da palavra, assim como eu também agora estou falando para você aqui, e você pode ir nas Escrituras junto comigo, ver se o que eu estou falando é verdadeiro ou não, tá bom? E então é isso que nós vamos falar aqui no versículo 20 do capítulo 11 de Lucas, tá? De São Lucas. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, que nós devemos vigiar, tá? Para que você, notando que existe algo propício para que você não estude a Bíblia, para que você não leia a palavra de Deus, você sabe que isso que está acontecendo é um ataque espiritual. Você, como crente, deve conhecer como se manifesta um ataque espiritual, tá? É ali quando você não consegue ler a Bíblia, é ali quando você realmente, não acontece, tá bom, você trabalhou o dia inteiro, tá? Mas tudo bem, você almoçou, você jantou, você teve uma trégua no trabalho, tá? Não é o caso de pessoas que pegaram um trabalho pesado, tipo estivador, e que elas realmente estão sem dormir à noite e elas realmente estão cansadas, e isso não precisa a gente se explicar, só basta a gente ser sincero com Deus, porque o Espírito Santo sabe tudo sobre nós, não tem nada que
que nós façamos que ele não venha entender, que ele não possa compreender. Ele sabe quando você está cansado, ele sabe quando você realmente está doente ou exausto, que você precisa descansar primeiro. Ele sabe tudo isso, sabe? Diferente, tá? Daquele que realmente não quer nada com a palavra de Deus, sabe? Dá desculpas para não ler a palavra de Deus, porque espiritualmente ele está assim, de uma maneira relaxada, sabe? Que ele não está lutando, buscando estar na presença de Deus. Então é aí que o diabo gosta de se aproveitar, tá? Você está aí, você não está vendo o diabo, mas ele está bem aí, tá? À espreita, espreitando você para ver aonde que você vai cair, tá? Que você vai, onde que é a tua fraqueza, tá? Ele age por autossugestão, ele age através de investigar a sua linguagem corporal, as suas palavras que você fala com as outras pessoas. Ele fica na espreita, tá? Investigando tudo isso para depois ele usar, porque o diabo ele não é onisciente, ele não sabe o que você pensa, tá? Ele não sabe nada disso. Ele fica ali investigando o seu comportamento para poder te atacar, saber aonde que é a sua fraqueza para então agir contra você. Então, se você estiver fora da mão de Deus, fora da mão do Senhor, você então não vai realmente ter força para lutar contra ele. Ele vai lançar os dardos dele e você vai sentir um sofrimento muito grande, maior ainda, que você vai ter que lutar sabendo que ele está te arrastando. E você tem que lutar com todas as forças, que nem um homem luta nas ondas do mar, para não ser arrastado para o fundo. Tá? E por isso que o melhor é você não sair debaixo da mão de Deus. O melhor é você não se afastar. O melhor é você não dar desculpa. O melhor é você encarar a sua vida espiritual com responsabilidade, entendeu? Porque Deus também vai te pedir conta de como você está levando a sua vida espiritual. Depois você não vai poder chorar, reclamar com Deus por causa dos resultados que isso poderá trazer, tá? Poderá até mesmo ser catastrófico o resultado, redundar até mesmo na perda da sua salvação, porque Yeshua nunca disse que a salvação é para sempre, para aqueles que desistem. Yeshua nunca disse que a salvação ela que ela não se perde. Pelo contrário, ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se ele falou isso, é porque a salvação você pode perdê-la. Se você, no meio do caminho, você desistir da sua fé. Então, meus amados, vamos atentar para esse momento que nós vamos saber agora, tá? Através do conhecimento da palavra, do estudo bíblico, tá? O que é o dedo de Deus. Mas eu vou dar aqui uma pausa, tá? Para que não fique extenso o vídeo, né? E aí eu poderei continuar depois, tá bom? Na segunda parte, vamos entrar, então, com o estudo sobre o dedo de Deus, tá?